Você acredita que é possível transformar um problema pessoal em uma comunidade poderosa em um negócio digital milionário? Nossos convidados hoje criaram Viver Sem Trigo, quando decidiram mudar sua alimentação. O que começou como um blog virou uma comunidade com quase 1,5 milhão de pessoas, diversos cursos online e um grande case de recorrência no digital. Hoje a gente vai conhecer a história por trás do casal que criou esse império sem glúten. Eles vão contar tudo sobre construção de comunidade, criação de produto e como escalar sem perder a essência. Tudo que a gente criou passava a ser uma assinatura. Então, depois do primeiro ano, é uma assinatura com valor muito menor do que ele pagou na adesão. Perfeito. E eles estão até hoje. A gente tem, não todos, obviamente, mas a gente tem uma taxa de renovação absurda pra gente, satisfatória, porque os alunos, eles conseguem entender que não é só aquele conteúdo que fica ali vitalício. Você sabe esse número de cor, não? 65%. Ah, Nossa, mentira. isso é muito Sério? bom. Muito Você tá bom. falando sério? Vocês devem ter, tipo, a maior renovação anual da Hotmart. Somando deve ser Comunidade de Sem vocês. Trigo e Glúten Free Academy. esse é o nome. Provavelmente. Eu sou o Thales Martins. E eu sou a Paula Martins e o Hotmartcast começa agora. Meus caríssimos, muito bem-vindos. Espero que a gente não tenha servido Glúten trigo pra no vocês caminho. agora. Não fizeram não direito. servimos. Vou te falar, BH é sensacional, porque aqui a gente já chega com pastel de angu, É que é verdade. sem glúten, Pão de Verdade. queijo. pão Pão de de queijo, doce de leite também, que, Também. ó, maravilhoso. Tá vendo? A culinária mineira favorecendo aqui. Favorece o Sempre. Sem glúten. E para favorecer ainda a nossa audiência, nossa audiência, Que ela gancho, ela já tá acostumada, ela fica ali esperando para ver o que a gente vai trazer. E vocês gentilmente trouxeram um presente para nossa Sim, audiência. sim. Nós vamos escolher o melhor comentário desse episódio para poder oferecer. O que vocês trouxeram? Conta para as pessoas, por favor. A gente vai oferecer para vocês uma vaga no nosso maior curso de culinária sem glúten, que é o Gluten Free Academy. E esse curso é o mais completo e ainda tem um diploma pelo MEC por uma faculdade. Então é o Caramba, top. sério? Caprichado, né? Exato, Caprichadíssimo. esse texto. Caramba, vocês jogaram duro, hein? É que dentro do Gluten Free Academy tem todos os outros cursos, assim, de mais fácil acesso, bolo, tortas e afins. Caramba, espetacular. Ô, gente, eu tenho um tanto de... O tema de vocês, né, o nicho de vocês, ele me encanta, porque eu acho ele muito desafiador, é muito barulho, né, muita gente falando, Exato. muita gente. Só que antes da gente ir por aí, eu quero voltar um pouquinho no tempo para considerar para as pessoas que não conhecem vocês, Uhum. para entender de onde vocês vieram, como que vocês descobrem, né, que esse tema pode virar negócio e como que ele vira na vida de vocês dois. Eu comecei lá em 2013 nas redes sociais e na minha ideia não era para virar um negócio. Eu comecei para fazer para mim, né? Para minha mudança pessoal, profissional também, sei lá, né? No que virasse aquilo lá, mas era mais em sentido de saúde. E aí eu percebi lá em 2014, mais ou menos, logo no comecinho, que muitas pessoas queriam aprender comigo como eu fazia aquilo lá. Porque eu postava no Instagram, por exemplo, mas era muito estático. Antigamente não tinha vídeo, era foto Era só e umas foto, fotos né? bem Nem tinha mal stories feita. 2013. Nada, não tinha nada. História de 2017. Uhum. 16, Imagina. 17. E aí você postava receitas. Postava receita. E o pessoal ia querendo ver. Aí eu falei, gente, acho Que que tem um caminho aqui. Eu falei, vou abrir uma turma, um workshop presencial e vamos ver o que vai virar. Eu fiz uma postagem de foto e a turma encheu. De Facebook ou Instagram? Isso foi Instagram. Caramba. Meu Instagram sempre foi Uma muito, turma muito presencial. forte. E eu tinha, na época, eu acho que 20 mil seguidores. Eu cresci muito rápido também no Instagram. Uhum. Na época, a gente crescia muito rápido. Então, eu abri uma foto. Falei, vagas para o meu workshop. Bem tosco. Caramba. E aquilo encheu uma turma. Falei, Quantas pessoas que deram na turma? eu acho que tinha umas 30 pessoas. Nossa, Fácil. bastante gente. Gente, Uhum. tinha muita gente. Eu falei, fui correr atrás, porque eu não tinha lugar para dar aula, nada. Eu fechei uma turma sem ter nada. Agora vamos pronto. ver o que é. Aí eu fui lá e Vamos ver se tem fiz. demanda, tem, agora corre atrás. Exatamente. E foi ali que nasceu a Paula, professora de culinária sem glúten. E eu falei, não, esse é o meu ramo. E dali eu fui para as cabeças. E todo final de semana, praticamente, eu tinha uma turma fechada apenas com fotos. Tudo Instagram. Tudo Instagram. Deixa eu circular essa parte aqui. Porque é o seguinte, porque as pessoas estão pensando assim, sim, ela abriu uma turma no Instagram. Eu entrei na Hotmart
em 2016. Ou seja, eu e a Dani, nós dois entramos em 2016. Então, no ano que vem, a gente faz 10 anos de Hotmart. Em 2016, ninguém usava Instagram para vender nesse mercado. Olha Então, assim, só. é isso que eu quero pontuar para as Em pessoas. 2013 eu nem tinha Instagram. foi quando Ninguém. começou. 2016. Ninguém. Era assim, ninguém que eu me lembre. Óbvio que alguém devia estar, mas eu falo assim, em massa crítica, era e-mail, Facebook ainda. Facebook, às vezes, e YouTube, que era muito sofisticado, tipo Ladeira, que era também uma minoria, mas basicamente era e-mail que a galera fazia E-mail, lista, mas- ninguém usava Instagram. Então eu tô falando assim, você deve ter sido uma das primeiras Tá pessoas a frente do fazer tempo. isso. É isso, Então- porque eu me lembro essa questão do e-mail, ela não tinha uma lista das pessoas que tinha. fazia, perguntava no canal de contato dela. Não sabia nem o que tinha. era O lead. que é isso, né? É, Que isso? e quando a gente começou, eu falei, cadê a lista de pessoas que passaram ou quiseram fazer seus cursos presenciais? Não tinha nessa época, Não, então... eu tinha uma lista de quase 5 mil nomes que alguém teve que fazer no manual, Manual. porque era no meu Gmail. O Instagram não era do Facebook nessa época, não era da Meta. Não era. nada. Aliás, a Meta não existia. Mas vai lá, continua. Porque é porque assim, é muito diferente. Foi isso, muito sabe? rápido esse lance dela. E eu comecei e fiquei lá, né, durante quase 5 anos, só dando curso presencial Presencialzão. com chamadas pelo Instagram. Perfeito. E Simplesmente não assim. tinha trabalho, ela anunciava num dia, no outro a turma fechava, porque Fechava. tinha limite de espaço. Não precisava nem fazer Claro. anúncio, nem Nada, não Gente, trabalhava com nada disso. O negócio da turma é isso, o espaço físico é a limitação, né? É. Exatamente. Encheu. E um ticket razoavelmente alto. Razoavelmente alto. Meu ticket lá, eu tinha um final de semana, custava mais ou menos R$1.800 para ter uma aula comigo. Caramba. Então era um ticket alto Sim, e ainda valia mais pra época, né? Naquela valia muito a pena. Mas, como tudo, aconteceu, só que um pouquinho antes eu entrei pro YouTube, em 2017, eu vim pro YouTube. Precursora também, porque É. não tinha tanta gente também, não. tinha. Também não tinha. E foi ótimo, porque foi um boom gigantesco no YouTube, lá em 2017. Em menos de 6 meses já tinha 100 mil inscritos, os vídeos bombando. Então foi muito bom, mas eu queria entrar pro YouTube mesmo para me dar uma bagagem de televisão. Porque eu não tinha, eu era muito tímida, eu não conseguia falar com a câmera e etc. Então eu falei, eu preciso fazer uma escola antes. Aí eu fui pro YouTube. E quando, um pouquinho antes de entrar a pandemia, eu percebi que eu precisava chegar em mais pessoas. Tava muito restrito o meu presencial. E eu falei, eu não consigo chegar em todo mundo que eu quero. Então, eu resolvi, em 2019, criar o meu primeiro curso online. Caramba, o timing. Você não tinha como prever, mas. É, o timing- tinha Não, como prever. exatamente. Aí, em 2019, com meus produtores do YouTube, eu falei, gente, vamos gravar um gravar um curso. E gravamos um curso, que foi o meu primeiro, panificação, né, sem glúten. Isso. E, nossa, a gente, assim, abriu o carrinho, né, não tinha, na época, não sabia o que era lead, eu não sabia Abrir carrinho, né? abrir carrinho. O termo era esse. Eu não sabia o que era marketing digital, nada disso, nada. Apesar de você já fazia um tempão. Você só É, não sabia dava nome onde pra Eu só isso. não dava o nome, storytelling, essas coisas, eu fazia a menor ideia do que era aquilo. Mas eu costumo dizer que o maior ato de marketing dela, sem ela pensar que foi um marketing, foi o nome do que ela criou. Porque no dia que ela decidiu viver sem trigo, ela criou o nome Viver Sem Trigo. Aham. Então foi assim, a noite do dia que ela recebeu o livro, que ela leu e decidiu não fazer mais alimentação com glúten, ela falou, vou começar a publicar o que eu tô fazendo, né? E geralmente eu ajudo nessas questões, mas ela veio com a ideia pronta. Então, como é que eu vou viver sem trigo? E veio o nome. Então, para mim, foi a maior estratégia sem ser uma estratégia que ela pôde fazer. São os melhores. Marketing não intencional, né? Exatamente. E aí, em 2019, nesse primeiro boom de cursos, né, que a gente resolveu fazer, aí a gente já fez logo de cara o nosso primeiro e tão sonhado 6 em 7, 6 que eu em não 7. sabia nem o que era 6 em Raro. 7. Então não era tão sonhado, porque eu nem sabia o que era na época, mas deu Eu só certo. abri o carrinho que eu E fiz. foi. Porque tinha a tal da demanda reprimida, Sim, né? é, Do pessoal que sim. queria muito estudar comigo, aprender comigo. Então, a gente já lotou uma turma logo de cara. E aí, então, vocês começam por panificação, mas hoje, Panificação. assim, tem um... De né, tudo. Tem tanto Tem de tudo. coisa Sim. em cima disso. Inclusive, vocês fizeram um rebranding no caminho. Conta pra gente como é que foi isso de, tipo assim, de sair desse lugar de, tipo,
Tá bom, foi tudo muito orgânico, muito orgânico, muito orgânico. Abrimos carrinho, deu certo, panificação. Como que parte disso e vai pro rebranding pra vocês poderem estruturarem o que vocês têm hoje, que é a escola? No primeiro semestre, quando ela fez esse primeiro lançamento, esse primeiro panificação, a gente já começou a perceber que não daria mais para continuar nesse... vai, joga pro alto e vamos ver o que dá. Só do jeito que tava, né? E era com parceiros que ela tinha fazendo a produção, eles mesmos estavam contribuindo com os lançamentos do produto. Mas a gente começou já no primeiro semestre a ter outros cursos, um curso de cozinha low carb, um curso de bolos, mas a demanda passou a ficar menor e a estratégia precisa ser criada. E foi aí que eu comecei a entrar no negócio junto com ela, junto com a minha anterior profissão, e a gente começou a fazer estratégias para que o curso dela não dependesse mais de uma demanda do que antes existia. O orgânico apenas, né? A gente precisava evoluir. Eu via que tinha sido um boom o primeiro, mas depois já tinha dado uma acalmada. Eu falei, não, Thales, você precisa entrar, porque ele já entendia e estudava, né, a parte de marketing digital. Falei, você precisa entrar comigo para tomar conta, porque os meninos não têm competência para isso. Temos que ser bem honestos aqui, né? Perfeito. Então, foi ele quando entrou por isso. E coincidiu, aí veio sim a pandemia, que favoreceu muita coisa nesse sentido, né? Tirou muita gente do lugar, né? Tipo sim, assim. Veio muita gente que não era e veio pela oportunidade de ter. Mas assim, a gente pensou algo e ela, como tudo aconteceu na nossa história de Viver Sem Trigo, ela falou, eu preciso dar aula ao vivo que me faça lembrar e me remeter na minha época que eu dava aula presencial. Lá no começo. E logo ali em abril, ela falou, nós vamos contratar uma equipe de streaming, nós vamos colocar aqui 4 câmeras nessa cozinha e nós vamos fazer uma transmissão do nível que tem que ser. Ao vivo. Ao vivo. E ninguém fazia. Na época, assim, Em ao cozinha, vivo, não, de cozinha, não tinha nenhuma aula ao vivo. E eu dei a louca em mim, eu falei, eu vou fazer, e eu fiz isso em uma semana. Eu tive uma reunião com os caras, que são os meninos que gravam comigo até hoje, e eu falei, gente, eu preciso fazer uma aula, porque eu preciso ter o meu retorno financeiro, né, para voltar das minhas aulas, porque tinha parado tudo. Sim. Não tinha o meu... Por mais que eu vendesse, né, no digital já, eu precisava de mais. Fazer né? do digital Fazer mais. ser o principal realmente, né? Sim. E essa ideia da aula ao vivo fez isso acontecer, que foi o que, lá na frente eu vou contar, que fez esse rebrand do novo produto. Que foi a aula ao vivo, chamava Receitas ao Vivo. Então a gente fechava, vendia os tickets, as pessoas compravam, no mês que vem comprava de novo, em 3 meses a gente falou, gente, não dá para ser só um ticket de uma aula, de um ingresso, vamos fazer isso um produto recorrente. Então no começo ali com receio, fazia uma recorrência trimestral, não, vamos fazer o anual. Eu falava assim, Thales, você é uma pessoa de muito pouca fé. Vai vender Porque muito, ela falava. Eu fiz, em uma semana eu resolvi fazer um evento ao vivo que eu nunca tinha feito antes. Eu sou essa pessoa meio... E só pra esclarecer, o ao vivo, ele já era o produto que vocês estavam vendendo? Transformou ou era no produto. Entendi. Se transformou, Porque nunca tinha vendido. nós fazíamos a aula com o direito dele estar dentro de uma Perfeito. comunidade, que é o que a gente usa até hoje como... E daí criou o produto, Comunidade Sem Trigo. Então, a Comunidade Sem Trigo se transformou no produto de assinatura anual, com a recorrência que a gente tem até hoje, alunos desde essa época, num produto anual chamado Comunidade Sem Trigo. E aí vem a história de trocar o produto, o rebrand. A gente percebeu, e foi através de uma percepção de cliente, uma aluna falando, gente, tem tanta coisa aqui dentro dessa comunidade, pensa, em um ano tinha ali umas 36 receitas, em 2 anos foi... Você vai empilhando, né? Vai empilhando. Vai empilhando. Ela falou, aqui Não é uma perde. faculdade que eu nunca tive, a aluna falou. Gente, eu faço a faculdade da Paula Martins. Ela falou chorando numa live lá, toda emocionada. A gente falou, gente, por que não? E aí eu percebi que a gente estava muito em cima da receita, que é o veículo. E o que a gente queria levar para as pessoas era a saúde. Transformação. Fazer a pessoa não sofrer mais as doenças inflamatórias, crônicas, que a pessoa com a condição celíaca tem, ou quem tem intolerância, etc. A gente falou, não, a gente não pode sustentar apenas na Paula ou em receitas. Então a gente trouxe especialistas, nutricionistas, médicos, psicólogos, para falar do assunto que É um novo estilo de norteia o vida, público. né? Quando você descobre que você tem esse tipo de restrição. Isso aí. Sim. E aí que Legal. veio o Gluten Free Academy. E a gente usou essa história toda de 3 anos da Comunidade Sem Trigo
E em 2023 a gente lançou o Gluten Free Academy como um curso mais abrangente e que não envolvia apenas a receita. Já uma recorrência anual? Aí Recorrência anual. ele se transformou em recorrência. Tudo que a gente criou passava a ser uma assinatura. Então, depois do primeiro ano, é uma assinatura com valor muito menor do que ele pagou na adesão. Perfeito. E eles estão até hoje. A gente tem, não todos, obviamente, mas a gente tem uma taxa de renovação absurda para a gente, satisfatória. Porque os alunos, eles conseguem entender que não é só aquele conteúdo que fica ali vitalício. Você sabe esse número de cor, não? 65%. Ah, Nossa, isso mentira. é muito Sério? bom. Muito Você tá bom. falando sério? Sério. Vocês devem ter, tipo, a maior renovação anual da Somando Hotmart. deve ser comunidade de sem vocês. trigo e gluten free academy, esse é o número. Provavelmente. Porque a gente considera a média, fica entre 25 e 30. É a média. A turma muito boa, tipo Sobral, Uhum. faz 42, 40, Não sabe? chega a 50. Assim, é duro. A luta dele é chegar em 50. Cara, fazer 65% é um negócio meio que não existe, não. E a É. gente, Eu não, é a primeira vez que eu escuto. a gente Eu não tinha também ouvido tem um... Somando os dois, comunidade sem trigo e gluten A free gente tem academy. um prêmiozinho aí da Hotmart também, que as pessoas tendem a comprar mais da gente o Ah, de mesmo recompra. produto. Aham. Ele compra. Então, do nosso nicho de culinária em si, a gente está entre lideram. os primeiros. É, Isso é muito assim, legal. esse número é absurdo, tá? Então, assim, pra quem tá acompanhando a gente, isso é tipo o dobro do padrão. Normal. É mais do Uau. dobro do padrão normal. Então é muito impressionante. Isso é sinal que vocês são muito bons em lidar com a comunidade, Comunidade né? deles. Vocês têm, com certeza, uma entrega muito firme. Apesar Sim. de que tem gente com entrega espetacular É. que faz 30, tá? Sim, Então, assim, sim. é gente muito boa que faz 30. É, então, Eu vejo que o acerto disso, para que as pessoas entendessem que eles compram novamente o mesmo produto, é entender que não vai parar a entrega Aham. desse tal produto. Só que aí tem um grande negócio lá dentro, que é o acesso a ela. Então, a gente pode ser não seja a maior comunidade em volume de alunos, mas a gente controlar o que ela entrega, que é ainda olhar o pão da pessoa que está dando errado no vídeo, olhar o que está errado e falar ela, pessoalmente, isso faz toda a diferença no nosso... Gera mais Eu acho- engajamento. Né? Exato, e eu acho que isso sim forma uma comunidade forte. Porque lá tem muito da minha presença e os Presença. meus alunos, eles acabam fazendo parte dessa minha presença. Então, eles são muito reflexo do que eu sou, como professora, como profissional. Então, eu acho que essa retenção de alunos é muito por isso. Né? Pela minha presença, eu acho que muito forte lá dentro, como No dia a dia. mentora deles, como influenciadora deles que seja. você faz lives frequentes pra essa turma ou você participa mais respondendo mesmo a Não, turma? Como é que é? Tem uma entrega mensal, Todos os meses. todos os meses, Desde duas 2020. novas e inéditas receitas, desde 2020, sem falhar. Caramba. Ou a Todos os 3 meses. receitas por entrega. Então, até 3. Às vezes ela É. fala, vou criar algo que é mais complexo, precisa de essa outra receita como base. Então, desde 2020, a gente fez 5 anos. Sexta-feira, agora, a gente fez a aula de 5 anos da Comunidade Sem Trigo. Que a Comunidade Sem Trigo, quem acessa é quem é aluno da Gluten Free Academy. Hoje ele faz parte do curso maior. Então, todos os meses foram as entregas ao vivo. Não teve mês assim Não tem que... férias que Não, vai interromper. não. Não teve um mês assim que, vamos gravar um gravado aí e vamos soltar pra turma porque eu tô de férias. Não teve. É muito Cara, planejamento isso, né? pra poder seguir esse calendário Investimento, certinho. planejamento, porque a gente tem essa E equipe. consistência, né? Foi Consistência. muito Assim, acerto. eu ia parar em 2014, ou Íamos. 2014 não, 2024, eu falei, vou dar minha última aula ao vivo. Aí a gente pensou bem e falou, não, acho que é isso que é o faz a segredo. diferença. Olha, eu acho que vocês têm razão, tá? Porque o Abramo comentou no começo, né, que é um mercado que hoje tem muitas pessoas jogando. Quando vocês começaram, provavelmente não devia ter muita gente. Sim. Mas hoje em dia tem muita gente falando de nutrição de forma geral. Tem. Sim. Então é difícil você se destacar e conseguir segurar. Então, se você tá fazendo uma estratégia que mantém as pessoas, né, por que abrir mão do... Com dando certeza. certo, A né? gente tem uma riqueza lá, não dá. Eu não, A gente eu não teve posso essas abrir ideias mão de- disso. no rebrand. Vamos eliminar o nome. Não. O nome Viver Sem Trigo começou de uma maneira espetacular. O nome Comunidade Sem Trigo começou de uma maneira... Tudo muito, assim, espontâneo. E não deve vamos ranquear, tirar, que é uma né? beleza. Porque todo mundo deve jogar no Google sem trigo. Sem Pois é. trigo, É. vai. É. Pois é. Muita gente vem por isso. E aí, olha só. Agora eu volto. Porque é o seguinte: o diretor e a turma, assim, tem umas coisas que a gente precisava passar. Só que tinha algumas coisas que eu tinha minha curiosidade, que não tava no roteiro, que agora eu vou começar a trazer Manda. também. Que é o seguinte: eu comecei falando
que vocês estão num nicho, aí assim, num macro nicho, já super complicado. Porque é um macro nicho de muito volume, de muito barulho, de muita gente. Tá. Na hora que você vai pro micro nicho, também. Assim, é muita gente falando disso. Na hora que você vai brigar por receita, Pois é. tem muita coisa, certo? Vocês acham que o superpoder de vocês tá na consistência do tempo? Ou seja, de terem tomado a frente disso há muito tempo e se mantido consistente? Tá no jeito que vocês fazem conteúdo? Tá na escolha específica? Tá no cuidado da comunidade? Tá em responder cada um? Ou tá nessas coisas todas? Deve ser um pouquinho de cada, né? Acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu sou até um pouco a exceção do que é o mercado hoje online, digital. Eu não sou muito disso, eu faço muito de feeling, de intuição. Eu não sigo um padrão, eu nunca segui até hoje. De conteúdo. E eu acho que até, eu não sou tão viral assim, apesar dos meus vídeos terem uma boa aceitação, mas eu não sou tão viral porque eu não sigo padrão, não consigo seguir. Então, eu faço muito do meu instinto e eu cuido da minha comunidade muito como se fosse uma mãe mesmo. Eu sou uma mãe lá dentro de tudo que acontece e nada que é feito lá é porque eles me mandam fazer. Eu não faço absolutamente nada que eles me mandam fazer. Exatamente. Como estrategista deve ser um pouco sofrido. É sofrido demais. Ele Que bom é que ruim, né? Assim, porque... Funcionando, vai, né? Mas é porque precisa fazer ele- o conteúdo que tá em alta. Não vou fazer. Não, Porque Essa todo mundo trend faz, eu aqui, não quero fazer. Não, Ela vai- trend eu não faço. Não, não Tipo, faz. trend é muito ruim eu fazer. Mas ele entende, por ser meu marido até e ter acompanhado toda a história, então fica mais fácil pra gente. Se eu tivesse uma agência, acho que o conflito seria grande. Um sócio. Exato. Uhum. Mas ele já entende o meu ritmo, entende. Até porque, vamos falar, estamos vivendo uma loucura. Então, Total. eu acho que até para uma saúde de negócio, de longevidade do negócio, acho que isso também tem a Total. ver. A gente tem que fazer no nosso próprio ritmo. Não dá para a gente ceder tanto às pressões. Certo? Se está Aberto, dando amor. certo o negócio, a gente todos os meses fatura muito bem. Se está dando certo, vamos manter isso. Acho que se a gente passar para um outro nível, acaba ficando um pouco doentio para o Uhum. expert que faz aquilo. É mais do que isso. O nosso mercado é viciado em duas coisas. Em bala de prata, ou seja, Uhum. O que tá dando certo? qual que é o botão que eu vou apertar que vai... A bala de prata. E a gente sabe que isso não existe. E a segunda coisa é em cavalo de pau. Sabe cavalo de pau? Que aqui em Belo Horizonte a gente chama de cavalo de pau, mas em outros lugares tem outros nomes. Que é aquela turma que fazia pega e puxa É. o freio de mão pro cavalo poder É. virar, Isso. pro carro virar 180 graus pro outro lado. O nosso mercado é viciado nesse troço. Que é assim, você tá fazendo um negócio e fala assim, não, agora é blau. Aí, brum, cavalo de pau pro outro lado. E às vezes isso destrói um business, né? Sua audiência Destrói, também fica muito destrói. perdida com esse Fica tipo de perdida. virada, né? E eu percebi que se a gente entrar nessa, e já corremos esse risco, muitas vezes a gente passa a fazer o que nós mesmos fazíamos no começo, por ter sido pioneiros. Ainda tem Aham. isso. Então eu tô fazendo algo que alguém começou a fazer e deu certo, mas era provavelmente uma modelação do que a gente fez. Uhum. E aí a gente começa a se perder em fazer algo para se diferenciar do mercado, sendo que eu tô me diferenciando de mim mesmo, porque tem coisa que era nossa. E aí, porque agora tá em alta. Tá, mas a gente perde um pouco o nosso caminho trilhado. E por que eu deixo ou aceito que ela fala isso ou não vou fazer? Porque muitas das coisas que foi inspiracional ou que foi espontâneo deu muito mais certo do que algo que foi agora nós vamos Desenhado. seguir o que o mercado está fazendo em vídeos ou em nomes, em marcas de produto. Cara, isso é muito legal. Deixa eu perguntar tem uma outra questão aqui muito importante, que é o seguinte, o nosso mercado é muito rico também em empresas criadas por sócios muito próximos, ou melhores amigos, ou Família. irmãos, ou Sim. marido e mulher, ou, sabe, assim, é muito comum o nosso mercado. E a gente sabe que tem um tanto de desafio nisso, né? Tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Como é que vocês operam esse negócio? Já dá até uma risadinha aqui. Cara, Não eu sei. não sei, um dia, o meu próximo curso vai ser sobre isso, porque, olha, é mágico. Como trabalhar com a sua esposa. Geralmente eu falo assim, você falaria nesse tom com seu chefe, com seu sócio, com seu colaborador? Não. Então, diminui um pouquinho. Aham. Porque é difícil esse desafio de
passar uma solicitação, precisa gravar tal coisa agora, preciso criar tal coisa, preciso fazer isso essa semana, no momento que eu também tenho que perceber que ela, como esposa e mulher, ela tá no sábado dela, ela quer desligar para manter uma saúde mental. E eu fui percebendo isso ao longo do caminho e fui também desacelerando as solicitações, porque você fica na tensão de crescimento, É porque é infinito, né? É infinito. É Para mim, infinito. eu não me importo, eu sou o cara que trabalha os 7 dias da semana, na madrugada, quando precisar criar alguma coisa, mas eu sei que ela precisa do tempo dela de não faço nada agora. E não adianta falar, preciso que você abra uma live lá, ou abra uns... Porque tem que continuar com o que a gente fez semana passada, as pessoas estão aquecidas. Ela, não vou fazer. Não, a cabeça Ela nem precisa falar não, mas eu já tempo sei de que ela não vai ócio, fazer. né? Aham. Então ela respeita muito mais do que eu a saúde mental e eu percebi isso. Talvez se fosse um sócio ou um coprodutor, acho que essa relação seria diferente com ela e não sei o quanto ia durar, Em né? vez de continuar pressionando, né? Mas por um outro lado, quando a gente já conversou com várias estrategistas, pessoas para nos ajudar em copy, fica muito mais íntimo isso. Eu falo do produto dela como se eu mesmo fosse o Viver Sem Trigo, o cara que faz as receitas e Eu não costumo sou dizer que ele fala melhor do que eu, assim. Mas... sobre essa parte aí. Ele falou, mas é você que tá na frente da câmera, então é você que tem que falar. ponto, Você que vai você continuar é falando. expert. Então É, funciona existe a muito maldição bem do mesmo. expert, né? A maldição do expert é assim, não tem jeito, é você e, Isso. né? Você não pode ser substituído. Não dá. Essa é a maldição do expert, né? Exato. Pessoal, só vai lá, uma curiosidade, que a gente falou aqui de várias coisas que deram certo, que vocês fizeram de estratégia, que continuam dando certo e aí você continua replicando. Tem alguma coisa que deu errado e serviu como um aprendizado? Inúmeras. É. Muitas coisas deram errado. Eu acho que confundir a audiência, confundir os alunos com excesso De de informação. propostas, de produtos, por mais que a gente entende que ter uma esteira de produtos do primeiro e-book até o último curso é muito importante, você durante um mês ficar falando muito de tudo que você está lançando confundiu bastante. Isso atrapalhou em algum momento lá, a gente corrigiu. Ao gente colocar já- tudo dentro de um A produto gente já fez maior. uma tal. estratégia de lançamento de... Por exemplo, vamos falar dos erros, né? É. A gente, quando começou esse universo, tem que ter uma esteira de produtos gigante. Lá fui eu, a louca do conteúdo, fazer esteira de 17, produtos. nossa. Fiz um monte. Na aula que o cara tava dando, ensinando lá, eu já fiz um. Tipo, ele falou, tem que fazer um produto? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o produto aqui. Acabou com o meu Instagram, tive que bloquear lá os comentários, aí danou-se tudo. Mas aí fomos aprendendo, né? A esteira de produtos. Fiz a esteira de produtos, deu a maior confusão. Eu falei, gente, tá tudo errado. Hoje acho ela que não ainda vai. existe, mas ela é trabalhada no perpétuo. É. E a gente tem a intenção maior de falar da comunidade sem trigo sempre e do glúten free academy e só. Aí abrimos lançamento Facilita a com comunicação, 3 tipos sim. de produto. Deu tudo errado. Vendemos, tipo, 2 de um, 5 do outro. Deu uma zona. Não, foi péssimo, péssimo. Então, gente, foca no produto principal e vai. Simplicidade é Menos é superpoder, mais. às vezes, né? É. E numa dessas que ela tá falando, foi uma Black Friday, talvez. Que sempre deu muito certo pra gente, como sempre deu muito bom. Mas em algum momento a gente colocou 3 ofertas para atender as pessoas de rendas e possibilidades diferentes. Aí atrapalhou tudo. Não foi bom isso pra gente. Deu bom resultado financeiro, mas não foi o que a gente esperava devido ao momento, o ano que a gente estava. Então, a gente entendeu que aquele público não paga tanto, então vamos oferecer um produto menor. Não, naquela oferta tinha que oferecer um só e depois deixar por Depois faz downsell, o outro, deixou se for o outros caso, funis né? ali. Mas... É. Então, esse foi um grande erro nosso e atrapalhou um momento de um ano que a gente passou aí. Perfeito. Como é que vocês planejam conteúdo hoje? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho com quase todo mundo que vem aqui, eu faço essa pergunta. Que, assim, tem gente que é super estruturado, que gosta de, assim, roteiriza, aí pega toda segunda-feira, eu vou gravar por 5 horas todos os conteúdos do mês e tal. Como é que vocês organizam conteúdo? Não, eu não faço isso. Até porque eu tenho uma vida normal. Eu sou dona de casa, eu tenho filhos, cachorros. Então, a minha vida é muito normal. Então, eu organizo hoje o meu tempo, né, em cima disso. Eu cuido da minha casa, aí no meu momento, por exemplo, na tarde, eu vou lá. Como eu já tenho muita prática em produzir receita, eu ligo, agora é o meu momento de fazer uma receitinha. Mas existe vou uma lá. linha editorial. Né? Quarta-feira temos lives. Exato, isso tem. Ela tem Mas que entregar conteúdo, então ela grava à tarde. Mas e você roteiriza esses conteúdos que você vai gravar ou você faz não. livre? Olha, Zero. esse é um papel que um copywriter com ela seria difícil. Por isso que aqui dá certo.
Porque a parte Perfeito, de cara. receita eu não ponho a mão na fala dela. Não, Um CPL nem na que live. vai fazer um nada. pitch de venda, não põe a mão, porque coloca uma estrutura de venda para ela, mas a parte técnica não tem muito que... Aham. Não, se eu for roteirizada, acabou. Acabou, porque eu não vou conseguir. Tipo, parece que tem um bloqueio na minha mente. Eu não consigo seguir aquilo lá. Tira Então, sua espontaneidade. Exatamente. Então, eu sei os tópicos que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que abordar, mas aí eu vou livre. Eu sou desse jeito aí também. Eu entendo Eu isso amo um pra caramba. teleprompter. Não, aí, Cada um aí, do seu tem jeito. gente que é de script e tem gente que é de macros, né? Assim, eu vou passar por isso. Se me botar um script, eu viro um robô. Porque assim, eu não consigo sair dele. Esquece, É isso aí. não vou Não, conseguir sair. horrível. Assim, não consigo mesmo. É isso. Ô, gente, olhando olhando assim, pro futuro de um nicho super desafiador e que o desafio continua vindo. Como que vocês veem criar conteúdo daqui pra frente? E eu acho muito legal que é o seguinte, vocês estão aqui falando de uma renovação anual gigantesca, nós estamos falando de um produto de volume, de recorrência, de comunidade grande. A gente não falou IA aqui. E eu acho isso interessantíssimo, porque talvez tenha informação aí. Saca? Que talvez as pessoas já estejam ficando de saco cheio já de tanto que a gente fala disso. Eu não vou trazer o tema IA necessariamente pra gente falar, mas eu tô pensando assim, no futuro da criação de conteúdo, como que vocês enxergam pra onde vai criação de conteúdo no nicho de vocês daqui pra frente? Eu acho que a IA não tem como não utilizá-la, não tem como não... No dia a dia, participar pra do melhorar a nosso negócio. É uma produtividade. ferramenta que exato. faz parte agora, né? Ela faz parte na nossa operação, em automações, em receber o lead, fazer os primeiros contatos, mas faz também nessa parte de conteúdo para reestruturar, para reorganizar, para trabalhar junto com quem está escrevendo sobre um plano de conteúdo daquele mês, daquele CPL, daquela copy. Então, o IA tem ajudado a gente, sim, e pretendemos automatizar E eu vou mais até coisas. além, assim, na minha área, né, que é a culinária, a IA ajuda demais também. Uhum. Por exemplo, hoje a gente não precisa ir para o Google para buscar alguma coisa, uma referência. Eu quero uma referência de Acabei de dar uma aula que eu fiz isso. Eu queria uma referência de um creme tradicional, da culinária tradicional, só que aí eu falei, eu quero o tradicional. E aí eu tenho a capacidade de mudar aquele De mexer tradicional. nele. Exatamente. É uma conversa, né, que você gera com a E aí eu falei, me dá essa referência desse creme para eu mudar e transformar. Então isso foi ótimo. Ele me passou a referência, eu não preciso mais ficar buscando inspiração no Google. Até eu posso... Outro dia eu tava brincando, eu falei, gente, eu preciso dar uma aula esse mês, não sei o que eu vou dar de aula. Então eu fui pra IA e me dá uma ideia de que aula que eu posso dar esse mês para os alunos que seja atrativo. Aí ele me deu um monte de ideias lá E o bacanas. resto ela põe a mão Acho na que isso é massa, legal. mas assim, a origem da pesquisa talvez ajuda muito. É uma ferramenta, né? Se você não sabe Sim. como perguntar e o que você quer, ela não vai servir Não de É como nada. se você estivesse trocando ideia, né? Exato. Como a turma. E tem a parte boa também que fica... Que outro dia eu fiquei brincando de fazer os vídeos com a Paula, com a voz da Paula, com a copy que eu que fiz. você fez. Ele falou, não preciso, eu falei, não mais, preciso de mais você. de você agora. Agora, a gente toma muito cuidado com as outras questões, que é colocar ali uma cena de um macarrão maravilhoso, uma pasta linda, um pão maravilhoso, sem ser o que ela fez. Então, Perfeito. nos nossos anúncios, aí é uma verdade nossa, é uma essência da nossa empresa. Nós não vamos colocar jamais ali uma imagem linda, maravilhosa, reproduzida por IA. Porque a gente lida com um público muito sensível, que é o celíaco. Ele sabe o que ele não pode comer, ele sabe aonde ele não pode entrar, senão ele vai se contaminar pelo próprio ar. A doença celíaca é séria. Sim. Nesse sentido. Então, ele vai saber, ou não, talvez ele tá ali fragilizado em querer fazer um pão para um filho, ele vai ver que lindo esse pão desse anúncio, vou me matricular nesse curso. E a gente não quer isso. Gera uma frustração depois, né? Exato, a pessoa Então, vai talvez cobrar, isso seja né? um dos motivos também da nossa taxa de reembolso ser Baixíssima. muito baixa. Que você não quebra a gente expectativa, vende né? o que realmente a gente vai entregar. As fotos são da cozinha dela ou de aluno. Uhum. A reprodução de produtos dos alunos. Então, a única coisa que eu não vou mexer muito com IA é a imagem que vai anunciar Perfeito. a aula do curso dela. A gente comentou lá no início de onde que veio, né? A Paula começou a fazer receita pra ela. E aí você começou a compartilhar, as pessoas queriam ver mais e tudo. E eu imagino que muita gente que tá acompanhando a gente também
tem aí algum problema pessoal, alguma dor particular que tem o potencial de virar um negócio, mas as pessoas ainda não descobriram isso. Que dicas vocês dariam para essas pessoas? Eu acho assim que a necessidade faz a oportunidade para quem tem visão. Porque quem não tem visão não vai para frente. Pode cair do céu. Exatamente. E não vai enxergar. Né? Às vezes você tá com a oportunidade nas suas mãos e você não está fazendo nada com aquilo. Eu enxerguei uma oportunidade lá atrás. Até porque eu estava numa transição de carreira e eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas eu percebi, opa, aqui tem algo, ninguém tá fazendo. Então, por que eu não vou fazer? Mas eu tive essa... E eu falo isso, eu incentivo isso nas minhas alunas. Eu falo, gente, o mercado hoje saudável tá dominando. Eu falo isso já há 10 anos. O mercado de wellness é o que mais está anos. crescendo nos Estados Unidos, principalmente. Exatamente. Né? As feiras que começaram lá atrás, nesse ramo de sem glúten, sem lactose, etc., começaram pequenininhas, hoje estão gigantescas. Então, eu falo isso há mais de 10 anos. Gente, é o negócio do futuro. O futuro já chegou, tá? O futuro é hoje. Então, quem sai na frente é pioneiro. Perfeito. E não tem como alguém anular, por exemplo, a minha história, anular a história do Viver Sem Trigo ou de quem começou lá atrás. A gente sempre será as pessoas que saíram na frente. E o primeiro, somado à consistência, porque quando a gente precisou crescer, exatamente. Eu falei, Paula, aí isso ela obedeceu bem, que ela gostou. Você vai fazer live todos os dias às 7h40. E ela fez durante 1 ano e meio. Todos os dias, de segunda a sexta. 7h40 da manhã? 7h40 da manhã. Fazia uma receita ao vivo todos os dias, uma receita diferente. Tipo, Mano. Diferente, com algum toque 1 ano diferente. e meio. 1 ano e meio, sim. E isso o que trouxe? Uma nova audiência. Isso foi no processo do rebrand que a gente precisava. As pessoas hoje sentem falta desse momento. Era uma linha editorial que estava perfeita. Toda segunda a sexta tinha uma live. Então, respondendo até isso que você perguntou, dentro da nossa comunidade, as pessoas chegavam por receita e por saúde. Quando elas enxergam uma oportunidade, como a Paula está falando, a gente fez uma pesquisa interna, migrou o público que vinha só para aprender uma receita para autoconsumo, e 70% dos nossos alunos hoje vende alguma coisa já. Que legal. Não, deve ter gente vendendo, deve ter restaurante, deve ter tudo. Faz em casa, faz e vende no grupo do condomínio. Começou um negócio pequeno, até alunas que já temos um caso, faturando 1 milhão por ano com um café de sem glúten, que é um caso nosso lá, que começou com a gente, investiu em todos os cursos, abriu o negócio dela e tá faturando isso. Espetacular. A gente foi visitar e a gente viu que é verdade, porque espetacular. Tá gigante. Então, a resposta é essa. Eu acho que as pessoas, dentro da saudável, depois de um subnicho do sem glúten, tem muita oportunidade. Porque qual que é a maior dor? Não tenho o que comprar ou é muito caro? Além de ser caro, quando eu compro é ruim. Olha o tamanho da oportunidade que tem. Você aprende num lugar que ensina receitas que dão certo e boas, coloca para vender. Custo-benefício muito assim melhor. como você precisava para o seu filho, você vai vender para milhões de pessoas aí. Perfeito. Ô, gente, espetacular. Para quem não conhece vocês ainda e assistiu a gente, tá curioso, onde que é o melhor lugar? Vão deixar YouTube, Instagram, vai estar na descrição, mas conta para as pessoas. Instagram, super fácil, @viversemtrigo. É o meu local lá, de receitinhas sempre também, toda a nossa comunicação. E também o YouTube, né? Temos o YouTube, Viver Sem Trigo Oficial. Viver Sem Trigo Oficial, Viver Sem Trigo Paula Martins acha. Acho o YouTube. E tem também a fanpage no Facebook, né? Que todo mundo tem. Eu Viver ainda Sem sou Trigo das em todos os antigas, canais, né? Então... Ainda tem muita gente lá. A gente menospreza, mas tá cheio de gente lá e engajada. Tem. Super As comunidades engajado. no Facebook ainda Aliás, isso é um movimentam assunto bastante. a gente devia tratar isso aqui em algum momento. Mas, gente, eu queria agradecer demais, não só a presença de vocês, mas por ter também oferecido um presente pro melhor comentário. Não se esqueça Não disso, nós vamos escolher o melhor comentário para poder ganhar. Vai ser um ano? Vai ser um acesso de um ano do Acesso de um ano à Gluten Free Academy. Então, deixa aí seu comentário, porque você sabe, a dificuldade que a gente tem é de você ser notificado, porque o conteúdo, eu garanto, é bom. 2 vezes por semana a gente tá aqui. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.